Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem através do nosso canal de TV, TV Manaim. Você pode ver a nossa TV Manaim através dos canais de TV aberta, como em toda a região do Brasil tem. Você pode, aí no seu televisor você vai ver a sua região e o canal correspondente à TV Manaim na sua região. Ou, se você preferir, pelos canais da Sky, canal 87, 587, ou ainda nas nossas plataformas do YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, pastor Laís falou no programa anterior, irmãos nossos de outras igrejas que participam, são servos de Deus, são muito bem-vindos aos nossos programas. A todos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui novamente com o pastor Adaíso. A paz do Senhor, pastor Amadeu, e a paz do Senhor a todos aqueles que nos dão a honra de participar deste programa. Nós vamos continuar o nosso assunto sobre o dom de profecia no Ministério de Jesus, logo depois da nossa vinheta. Pastor Adaíso, nós estamos falando sobre o dom de profecia no Ministério de Jesus. Nós abortamos um programa passado, fizemos um programa só sobre a confissão de Pedro. Muita coisa interessante, profundo. Sobre a confissão de Pedro. Hoje, nós vamos entrar aqui no sermão profético. Jesus teve dois sermões, o Sermão da Montanha, aquele lá no capítulo 7, e o sermão profético, quando ele fala isso, quando ele chega no templo, os apóstolos ficaram impressionados com o templo, e ele então começa ali a abordar esse tema profético. Pastor Adaíso, como é que você coloca essa profecia do capítulo 24 de Mateus, por exemplo, hoje, quando nós estamos falando, e a nossa mensagem é sobre a segunda vinda de Jesus? Perfeitamente. Pastor Amadeu, essa passagem ela é muito interessante e exatamente ela norteia toda a nossa mensagem hoje, né? Exatamente. Até porque o nosso nome ele está intimamente ligado a esta mensagem, que é Maranata, o Senhor Jesus vem, está intimamente ligado. Mas eu gostaria aqui de fazer uma abordagem inicial acerca do momento em que os discípulos, e a forma como os discípulos abordaram Jesus. Jesus estava falando para um público, né? Mas com relação a estes sinais que evidenciariam, apontando para a volta dele, eu acho aqui muito interessante essa abordagem feita, a forma que os discípulos fizeram. Ele não fez esse questionamento para Jesus ao público, para que Jesus respondesse para toda a multidão que lá estava. Mas a palavra diz que ele chamou Jesus em particular e fez a pergunta. Ou seja, era um segredo que eles queriam saber, que Jesus não revelou à multidão, mas Jesus falou aos discípulos em particular. Muito bom, muito bom. Os discípulos perguntaram em particular, e Jesus respondeu da mesma forma, em particular, né? Apontando para os eventos que antecederiam a volta de Jesus. Ou seja, aqui um aspecto muito interessante, esses segredos, portanto, pastor Amadeu, eles são reservados, não é para a multidão, não é para o mundo, até porque o mundo vê esses sinais que nós estaremos abordando
e passa desapercebido, não muda nada, continua tudo do mesmo jeito. Mas a igreja, eu falo por parábolas. a igreja ela entende, porque Jesus falou, é o segredo. Jesus falou em segredo e a igreja entende isso. Muito bom, muito bom. Muito bom, continua, vamos Tá. lá. Tá bom. Paz, e o Jesus continua dizendo, né, falando, em Mateus 24, a partir do versículo 2, Jesus ele fala acerca dos sinais que viriam. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. E olhai, e não vos assusteis, porque é mista que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, guerras, isso é palpável. Nós estamos hoje vivendo diversos momentos em que países encontram-se confrontando, são guerras. Né? Guerra, rumores de guerras. E aí tem os sinais da natureza, né? Terremotos, maremotos, né? Nós temos peste, vivemos aí de uma forma muito, muito presente para nós, né? Recentemente, ficamos cerceados de até mesmo ir na igreja, né? Pandemia, né? A pandemia, ou seja, fome, isso é patente. Países na África vidas são ceifadas por ausência de alimentação. Ou seja, esses sinais são muito palpáveis. Não são distantes, estão palpáveis. E exatamente, e a mensagem da igreja está exatamente, porque a igreja entende isso. A igreja entende... Você colocou bem. A igreja entende... Que Jesus falou em particular. A igreja entende, porque ela conhece o segredo. E exatamente por isso, ela comprometida com a mensagem, comprometida com a missão, com a profecia, ela está divulgando, ela está pregando, ela está levando esta mensagem para que este segredo, né, podemos dizer. Esse segredo. Essa colocação sua aí, eu acho muito importante para a igreja. Você fez uma abordagem perfeita. Eu não tinha atentado para esse detalhe. Jesus chama os discípulos em particular. Quer dizer, Jesus fala com a sua igreja. Deus se revela à sua igreja, não ao mundo, em particular a igreja. E a igreja, ela tem consciência disso. Agora, em cima disso que você está falando, o pastor Gedeuti, ele tinha uma coisa muito interessante em ver as coisas e criar. Ele gostava muito de didática, de criar expressões didáticas. Então, ele criou marcadores proféticos. Expressão dele. Aí ele passou para mim e mandou falar sobre isso. Marcadores proféticos. Não, e tal. Olha só, é uma expressão didática, não é uma expressão bíblica, é uma expressão didática. Mas isso que você colocou aí, quer dizer, os marcadores proféticos, em medicina você tem marcador tumoral para ver o tempo em que estadiamento está aquele tumor, quer dizer, você está no princípio, está no meio, você está numa fase terminal, os marcadores virais e tal. Então, a Gedeuti colocava isso, muito interessante, quer dizer, marcadores proféticos, em que tempo da profecia, daí que você leu, em que tempo nós estamos vivendo. Exatamente. E o tempo, e este tempo, e nós falamos o tempo do breve, né? O breve, e exatamente esse é o tempo. Exato. E essa abordagem é interessante, o seguinte: por que os avivalistas, lá no século XIX, eles não falaram sobre esse
esse momento, abordaram sobre salvação, não esse tempo. Exatamente, porque não era o tempo deles. Exato. Não era o tempo deles. Não era o tempo profético deles, né? No século XIX. Nem de Lutero lá no século XVI. Nem de Lutero. Ou seja, mas para nós que estamos vivendo, que conhecemos o segredo, não há dúvidas. Não há dúvidas de que nós estamos vivendo. O senhor falou em particular. Nós estamos vivendo no final dos tempos. Nós estamos vivendo, estamos assistindo cumprimento de profecias que apontam para a volta do Senhor Jesus. Isso pode acontecer a qualquer momento, porque todas as profecias já se cumpriram. Claro. Ele coloca, né, uma das profecias mais, assim, e todos os evangélicos, ninguém nega isso, né? Todos os crentes, né, os cristãos de uma maneira geral, mas os evangélicos, todos colocam Israel como o primeiro grande marcador profético. Exatamente. Né? E Jesus cita isso como quando Israel se instala, se estabelece como nação, né, em 1948, é um primeiro sinal, né, é a figueira, né? Da figueira. O florescer da figueira. Isso é muito impactante no ministério de Jesus, como você abordou. Não tinha citações, não tinha marcadores aqui como tem hoje, né, para mostrar o tempo profético, quer dizer, dentro desse tempo profético, o tempo profético que nós estamos vivendo hoje. Exatamente. E nós vamos observando, pastor Amadeu, que, e aí trazendo esse aspecto didático, que é os marcadores proféticos, ele vai nos dando clareza do tempo que nós estamos vivendo, né? Adaís, você vê o mundo de hoje, a angústia das nações, perplexidade, as potências do céu sendo abaladas, tudo isso ele diz aí. Então você, quando vê hoje, por exemplo, o domínio hoje, né? O homem né? Você podia imaginar o homem sair daqui, quer dizer, da órbita terrestre, aquela coisa toda, foi na Lua, eu estava pesquisando Marte, essas coisas todas, isso está tudo aqui, as potências do céu, quer dizer, tudo isso sendo abalado. Imagina eles naquele tempo, não tinha nem carro, não tinha nenhum, o que eles tinham? Aí Jesus vem e fala de uma coisa, a multiplicação da ciência e tudo mais. Então vejam, ali tudo aponta para um momento. E hoje, quando ele diz a perplexidade das nações, porque as nações hoje, os governantes hoje, não sabem para onde o mundo vai, pô. Tem noção, poxa. Efetivamente, eles estão desnorteados. Mas, exatamente, Amadeu, o pastor Gildete sempre mencionava que o mundo estava dentro de uma nuvem negra. Uma nuvem negra cobrir exatamente a circunstância que o homem está vivendo. O homem que não conhece a profecia, aqueles que não conhecem a profecia, que está alheio a ela, né? Eles estão perdidos. Eles estão perdidos e, na verdade, tudo isso começa a acontecer e a única necessidade que tem é de identificar responsáveis. Agora, Adaíso, eu queria, dentro disso que você falou, né, os sinais todos que você falou, eu queria que você abordasse uma coisa que ele aborda aí, talvez até para eles não tivesse muito sentido, mas para nós hoje tem muito sentido, que é a apostasia. Ele fala, não tinha muito sentido, porque, na verdade, quando o judeu pensava em apostasia, ele pensava muito no samaritano. Eles achavam que os samaritanos, os grandes apóstatas do tempo dele, eram os samaritanos que haviam se desviado daquilo que o reino do norte tinha entrado por um caminho totalmente fora daquilo que era, principalmente a lei e os profetas, porque eles só aceitavam, os samaritanos só aceitavam o Pentateuco. Então, na cabeça deles,
Aquilo ali era apostasia. Quando Jesus fala de apostasia aqui, é muito mais abrangente. Amadeu, e aí podemos até resgatar o momento, o programa anterior, né? Quando nós falamos acerca de Pedro. Pedro afastou, né? Ele afastou, ele foi buscar um calor que era artificial e ele se perdeu. O que acontece? Jesus falou em particular com a igreja. Conhecemos a profecia, mas essa profecia ela só tem valor nas nossas vidas Na comunhão. na comunhão. É. A partir do momento que afasta da comunhão, essa profecia ela não tem mais valor. E aí haverá apostasia. Você vai negar a fé, você vai negar as experiências vividas, você vai negar até mesmo os segredos que foi dito em particular. Fora ele nega. Ele nega. Fora. Perfeito. Fora ele vai negar. E exatamente a figura de Pedro ali, quando ele nega Jesus, ele é um ato de apostasia. É, claro. É um ato de apostasia. Então, Ele nega a fé. o que nós precisamos estar atentos aqui? Isso é um sinal. É um sinal Hoje, da volta do Senhor Jesus, exatamente. Homens, né? Se apostatarão da O fé. que nós estamos vendo? E aí, por que Jesus disse isso? Jesus disse isso o seguinte, para que os servos, ou crentes, aqueles que estão caminhando, eles estivessem conscientes de que eles só seriam preservados na comunhão. Exato. Na comunhão. Né? Na medida em que essa comunhão quebra, esse segredo se perde. Esse segredo só tem valor na comunhão. Adailson, deixa eu fazer um parênteses, que você está entrando num assunto muito, muito importante. E como ensino para a igreja, para todos nós, pastores, membros de igreja, você abordou uma coisa aqui, porque nós estamos vivendo, um dos sinais clássicos do breve é a apostasia, quer dizer, da fé, o apostar da fé. Mas eu queria que você novamente falasse para todos os irmãos entenderem, eu estou dando ênfase a isso. Ele está dizendo o seguinte, olha o que o pastor Adailson está dizendo. Ele está fazendo uma colocação com o evento passado de Pedro. Quando você está aqui, no ambiente da comunhão, você está com a profecia. A profecia te preserva. Exato. A profecia te preserva. Exato. Muito bom. A profecia te preserva. Quando você sai disso aqui, você perde isso aqui e você vem para cá, o ambiente aqui você tinha um ambiente, né? É o calor espiritual. A comunhão, A né? comunhão. Aqui né? você se isola, aí você está com quem? Nessa hora da noite, você está junto tentando se aquecer com a fogueira, quer dizer, com aquele calor humano, aquelas coisas de homem e tal, tudo bem. E aquilo que você sentiu aqui, você não sente. Não vai sentir. Muito bom, Adailson. Não vai muito sentir. boa colocação. Não vai sentir. Isso é um ensino muito E aí, pastor Amadeu, é o ambiente apropriado para a apostasia, para a apostatar da fé. Muito bom, muito boa colocação. Isso é muito importante para a igreja, para mostrar que quando você não precisa se escandalizar com aquele que saiu. O que ele diz, aquele que saiu de um ambiente profético, comunhão, o que ele diz aqui, você não pode valorizar. Você já pensou valorizar aquilo que Pedro fez depois? Aqui ele diz que Jesus era o Cristo, aqui ele nega, então você vai valorizar isso aqui? Não, aqui está fora. E daí, Amadeu, pastor Amadeu, nós precisamos estar muito atentos. Os servos, aqueles que estão participando conosco deste programa, estarmos valorizando a profecia. Olha, o Senhor te deu uma orientação, valorize. Muitas vezes você não vai entender. Os discípulos não entenderam o que Jesus estava dizendo porque aqueles eventos não estaria, inerente ao tempo deles. Por isso o Senhor revelou o culto profético para nós. Então, se o Senhor te orientou alguma coisa, algo, apropria, valorize, porque você vai ser preservado e você vai evitar
né, ser um apóstata. Você vai ser preservado de negar uma verdade que é absoluta. Isso. E aí, você não precisa se escandalizar com as pessoas que depois de ter conhecido Hebreus 6, né? Uma vez iluminados e tal. Hebreus 6, é o texto é esse, Hebreus 6, né? Hebreus 6. Tá. Hebreus 6 é um texto que os calvinistas têm muita dificuldade de interpretar. Porque é o seguinte, é um juízo, ali é um juízo decretado, um juízo sobre o apóstata, né? É um juízo. Então, a igreja tem que estar atenta e não se escandalizar com o apóstata, porque ele, quer dizer, o apóstata, ele negou a fé genuína. O pastor Getúlio diz o seguinte: olha, não chamem o do mundo de apóstata. O apóstata não está no mundo. Saiu do nosso meio. Ele saiu do nosso meio, né? Como a palavra fala. Então, e você não deve se escandalizar quando você vê alguém que saiu, que falou coisas horríveis. Nada, isso está dentro dos sinais da segunda vinda de Jesus, do breve. Exatamente. Então você vê que nós estamos encerrando o programa, já passou tão rápido, né? Você falou muito bem, Adaísa, a importância da profecia, daí a profecia no ministério de Jesus, a importância da profecia na vida da igreja. Muito bom, muito bom. Essas colocações foram muito boas. Nós estamos encerrando mais esse programa, né, falando sobre o dom de profecia no Ministério de Jesus. Quantas coisas, olha, vocês têm muitas mensagens para pregar a partir desse programa, desses dois programas. Muita Sem coisa dúvida. foi dita aqui. Muito rico. Pode falar muita coisa. Pastor Adaíso, a paz do Senhor. Graças a Deus, a paz do Senhor a todos aqueles que participaram conosco deste programa. A paz do Senhor a todos. Até o nosso próximo. Nós vamos continuar ainda falando na nossa próxima gravação, Ministério de Jesus. Nós falamos sobre profecia e nós vamos abordar no próximo programa, Adaíso, dom de línguas. E aí, o dom de línguas no Ministério de Jesus, hein? Interessante. Vamos falar sobre isso. Amém? A paz do Senhor a todos.